Muito bom, galera! Chegamos então ao quinto vídeo da nossa semana de alongamento e mobilidade e hoje nós vamos falar exclusivamente da nossa coluna, tá? Uma coisa importante que a gente precisa saber é que entre cada vértebra nossa existe o que a gente chama de disco cartilaginoso, que é responsável por separar um ossinho ali da nossa vértebra do outro. Então existe ali um espaço separado por essas articulações. E o que muita gente não sabe é que durante o dia, conforme nós vamos fazendo a nossa movimentação, o nosso trabalho diário, a força da gravidade força para baixo o nosso corpo. Então, se eu tenho aqui uma cartilagem que separa um osso do outro com o dia a dia, movimento, vai para lá, vem para cá, fica sentado, existe uma pressão sobre a minha coluna que vai forçando, né, com que a gente, dependendo da nossa postura, de como a gente fica, que influencie no desconforto que a gente sente, porque se a minha coluna está reta e ela tem essa pressão, isso já é de certa forma prejudicial, o que faz com que se torne mais importante o movimento de alongamento, o trabalho de força, de fortalecimento dessa região no dia a dia. Se a pessoa tem uma postura inadequada, ou seja, se a pessoa fica o tempo inteiro com a coluna curvada de maneira errada, eu já tenho ali um movimento que pode forçar essa cartilagem a sair da posição que ela está. E o que muitas vezes as pessoas também não sabem, mais as pessoas da área da saúde que devem ter devido conhecimento, é que aqui tem a coluna, tem a vértebra com o seu disco cartilaginoso e passa diversas ramificações ali, eu não vou me recordar agora o nome, mas são pontos que tem contato com o nosso cérebro e tem contato justamente com regiões do nosso corpo. Então são nervos ali que passam, justamente que passam a sensação, as informações de dor, de desconforto. Então, se eu tenho um disco cartilaginoso que está sendo forçado para fora por conta daquela postura errada, ou seja, fazendo aquele apontamento daquela cartilagem, consequentemente eu vou cutucar esse ponto de contato do meu cérebro com sensores, né, os sensores de dor. Consequentemente eu vou cutucá-los, e se esse disco cartilaginoso toca, sai daquele ponto, consequentemente ele vai cutucar esse nervo, e aí isso vai fazer com que você sinta dores e desconforto. E aí quando essa cartilagem sai e fica, né, essa partezinha dela ali apontada para fora, dá-se início então a algumas patologias conhecidas na coluna, como lombalgia, como hérnia de disco, entre outras coisas que vão fazer com que esse incômodo, né, nesse ponto de contato aí da nossa coluna, influencie muito no nosso desconforto. E aí é onde entra os necessários, né, aí encontros com fisioterapia, treinamento de fortalecimento, o próprio Pilates, que é muito indicado para algumas condições de patologia, né? Então hoje eu vou mostrar para vocês alguns exercícios que a gente possa fazer para ajudar nesse alívio ali da compressão que a nossa coluna sofre no dia a dia e explorar principalmente as flexões laterais da coluna, que são pouquíssimas exploradas, justamente por conta de a gente fazer muito movimento de flexão e até alguns movimentos de extensão, tá? Então o primeiro exercício que a gente vai fazer, ele é muito simples. Então eu posso ficar de joelho ou em pé, mas eu acho que de joelho a gente acaba explorando mais essa região de flexão da nossa coluna. E nós vamos fazer o seguinte, essa mão ela vai ficar do lado aqui, ó, e ela vai deslizando, ó. Só que eu não posso jogar o corpo para o lado, eu tenho que deixar todo o meu tronco, ó, fazer essa flexão. Então esse lado vai flexionar e esse lado vai fazer um alongamento. Fiz isso, poxa, Renan, ainda tá tranquilo, eu acho que eu não alonguei o suficiente, tá confortável para mim. Então eu vou estender o meu braço e ele vai fazer este movimento complementando. Só de estender o braço vocês já vão observar que há um grande alongamento dessa região. Então eu vou, jogou, aumentei o movimento de alongamento aqui dessa região lateral e volto. Faço de novo,
segura um pouquinho lá no final, estende bem o braço, que é para eu puxar tudo, e volto, tá? Existem outras variações e progressões que você pode fazer também, mas não é o momento que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Um outro exercício que vocês podem fazer, ele é um exercício já um pouco combinado, tá? Então eu vou ficar numa posição aqui que o joelho vai ficar flexionado, a sola do pé vai estar na coxa aqui do outro lado e eu vou fazer um movimento, ó, caindo para a lateral. Esse exercício aqui eu posso fazer duas variações. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Então, primeiro eu posso só cair para a lateral, eu ainda estou trabalhando a flexão lateral da minha coluna e eu tenho uma amplitude maior, porque eu vou e alongo o braço que está apoiado no chão, então isso aumenta a condição com que eu faço esse alongamento. Uma outra forma que vai me ajudar bastante é justamente fazer a rotação quando eu chego no meu limite, ou quando eu chegar num certo ponto, aí eu jogo lá para frente e alongo. Vocês vão observar aqui, para cá, neném, vocês vão observar aqui, ó, que aqui eu também tenho um alongamento bem legal dos músculos que estão na região da minha coluna. Então eu consigo fazer um alongamento bem bacana. Esses dois exercícios eu aconselho que você faça de 2 a 3 séries entre 8 e 12 repetições, tá? A quantidade de repetições é uma quantidade ali que vai influenciar no quanto o músculo vai se alongar para que isso, né, perdure ali durante o seu dia. Então fazer 1, 2 vezes pode te dar um alívio momentâneo, mas talvez não estique ou alongue suficientemente a sua musculatura para que você sustente isso no decorrer do seu dia, tá? Então é importante que você siga pelo menos aí de 8 a 12 repetições. E aí na hora de fazer do outro lado é só inverter a posição aqui e volto. E aí eu faço a mesma coisa, posso jogar aqui por cima ou posso jogar já mais lateralizado ou mais rotacionado. E aí, pensando nessa posição, a gente entra então no nosso terceiro exercício, aonde eu vou fazer o seguinte: eu posso fazer um exercício combinado partindo dessa posição. Então eu começo aqui, faço aquela mobilidade de quadril que a gente já viu no outro vídeo, e aí depois eu giro meu tronco e alongo a minha coluna. E aí eu volto, posso repetir para o mesmo lado. E você vai sentir alongando até, dependendo do nível de encurtamento, se houver algum tipo de alongamento também na região glútea. Então esse já é um exercício combinado que pode te favorecer muito até na otimização do tempo do seu dia a dia, tá? Outra coisa interessante que a gente vai falar agora da coluna são os movimentos de rotação. Não é aquele de girar, mas um movimento onde a gente consegue fazer um movimento de flexão, extensão da coluna e também os movimentos de flexão lateral. É um exercício muito simples, quem já atua com isso já deve ter visto ou até deve fazer e passar muito isso, mas se você é novo por aqui, se você veio justamente pela curiosidade de conhecer mais sobre alongamento, mobilidade, eu vou mostrar isso para você agora, tá bom? Então nós vamos começar de joelho para vocês me enxergarem bem, mas vocês podem fazer em pé. Mas eu aconselho que vocês façam de joelho ou até sentados sobre os pés aqui, para que a gente consiga manifestar mais essa estrutura. Então, o movimento que a gente vai fazer agora, que a gente vai abordar todas as condições aí da coluna, flexão, extensão e flexão lateral e o movimento de rotação, é muito simples. Então eu vou cruzar os meus braços. Primeiro eu posso começar fazendo a extensão aqui, depois eu vou jogando para a lateral, ainda nesse movimento de extensão, e depois eu vou fazendo uma flexão enquanto eu estou de lado. Finalizei aqui, terminei aqui na posição de flexão, e aí eu recomeço fazendo uma rotação. Então ó, eu flexiono para a lateral, ainda no movimento de flexão aqui, vou jogando para trás,
Ainda no movimento de flexão, eu vou fazendo já uma extensão, volto, termino lá do outro lado. E aí eu posso finalizar aqui na frente e faço o movimento inverso. Então, ó, quando eu tô de lado, eu alongo toda essa região, venho para trás, começo a alongar toda essa região e aí depois acontece a mesma coisa, só que do outro lado. Observem que de joelho eu consegui mobilizar melhor. Se eu fizer em pé, muitas vezes eu posso acabar colocando o meu quadril, ó, compensando, posso dobrar o joelho e isso pode influenciar na qualidade do meu movimento. Então é interessante que você faça com a região mais isolada possível para que você explore o máximo disso, tá? E aí você pode fazer 3 rotações para um lado, 3 para o outro. Algumas pessoas muitas vezes que já tem algum tipo de dor, desconforto na região lombar principalmente, podem sentir um pouco de dor, principalmente no movimento de extensão, porque aí ele vai fazer mais ou menos isso daqui. Tem algumas pessoas também que tem o que a gente chama de hiperlordose lombar, ou seja, a lombar dela já tem um bom nível acentuado de curvatura. Então, quando eu faço mais, eu aumento esse nível de curvatura, o que pode também causar desconforto, tá? Mais uma vez, como eu repeti em alguns outros vídeos, eu não aconselho que você faça se você estiver com dor ou sentir algum desconforto. Lembrando, eu não conheço você que está fazendo, eu não sei qual é a sua condição atual. Se está inflamado, o que você tem ou não, se é uma condição que você sente com frequência, às vezes dor, pode até aliviar, mas eu não posso afirmar. Então eu aconselho que você não execute se você sentir qualquer desconforto. Existem algumas instruções que a gente pode passar caso a pessoa sinta dor, caso ela tenha essa condição de hiperlordose, aumentando aí um pouco do desconforto. Então é importante que a gente dê as instruções corretas. E eu não posso negligenciar isso só passando alguma instrução por vídeo sem saber quem é a pessoa, o que ela está fazendo. Tudo bem? Então assim, galera, nós encerramos a semana de mobilidade e alongamento. Eu agradeço muito você que participou, que chegou até aqui. Eu vou pedir para que você comente, caso você tenha assistido até o fim esse vídeo, para que eu saiba, né, que você assistiu até aqui, que você entendeu as orientações. E caso você faça, você pode comentar também para a gente poder trocar algumas ideias sobre como foi, qual a experiência. Tudo bem? Muito obrigado!